Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente, o vídeo de hoje provavelmente vai ficar um pouco longo e complexo, porque mais pro final do vídeo vai ter um trecho de uma fala do grande Pepe Mujica. Eu admito um erro, não é? Provavelmente não um erro que vocês estão pensando, mas eu vou admitir, contar a história, explicar o porquê desse erro e pedir desculpas às pessoas que eu devo pedir desculpas, não é? Por ter cometido esse erro. E também, além disso, eu vou discutir um pouco da questão da Venezuela, do imperialismo americano, do papel do Brasil e tal. Então tem muita coisa para falar no vídeo de hoje. Vou até pegar uma água aqui. Presente da minha sogra, essa caneca gigante. E vamos falar sobre isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, vamos lá. O erro que eu cometi foi até uma certa dose de grosseria. Quero pedir desculpas ao Rogério Matucci, né, e também a Sandra Azevedo, que estava assistindo, e pessoas que estavam assistindo. Foi num convite que eu recebi para participar de um TV 247. E a gente estava falando sobre vários assuntos na TV 247, no Boa Noite, que aconteceu ontem. E eu, como sou uma pessoa que não sou psicopata, quando eu cometo um erro desse, eu tenho dificuldade de dormir, eu não fico muito bem. Eu preciso pedir desculpas várias vezes, é uma coisa de personalidade. Eu tenho muita, talvez excesso de empatia, não sei a explicação. Mas, enfim, o que é que foi que aconteceu e por que é que eu estou pedindo desculpas? O Rogério Matucci colocou uma mensagem. Eu tinha elogiado Bernie Sanders por algum motivo, dizendo que era uma liderança importante que está ascendendo nos Estados Unidos. E aí o Rogério Matucci disse que Bernie Sanders apoia uma invasão militar à Venezuela e que ele seria parte de uma pseudo-esquerda. E ele falou assim: essa pseudo-esquerda eu tô fora. E de certa forma eu fico meio que incluso na pseudo-esquerda porque elogiei o Bernie Sanders. Então ele estaria criticando tanto o Bernie Sanders quanto eu. E a forma correta de responder a essa fala seria dizendo: Rogério, você tem razão que Bernie Sanders realizou falas no Twitter e em outros lugares sendo um crítico bastante duro do Maduro, do autoritarismo do governo da Venezuela. Isso é verdade e tem razões boas para criticar certos aspectos, embora algumas falas do Bernie Sanders sobre isso sejam questionáveis. No entanto, mais recentemente, ele realizou uma série de entrevistas em um town hall, que é uma entrevista organizada por rede de televisão. E nessa série de entrevistas que ele realizou, ele deixou claro que ele é contrário à invasão militar da Venezuela e, além disso, a ajuda humanitária deveria ir pela ONU e não ter a intenção de desestabilizar o país da Venezuela politicamente. Então, eu só gostaria de esclarecer, talvez você não tenha tido acesso ou tenha conhecimento dessas entrevistas mais recentes. Essa seria a forma correta de responder à fala do Rogério Matucci, mas não foi o que eu fiz. Eu fiquei muito nervoso, muito chateado, e disse que era uma mentira, que isso que ele estava falando era uma coisa mentirosa. Impliquei, de certa forma, que ele era mentiroso, e por isso eu peço sinceras desculpas ao Rogério Matucci, porque eu o fato dele não ter tido acesso à entrevista não faz dele um mentiroso, e ele, na verdade, criou uma narrativa a partir de desdobramentos de falas que o Bernie Sanders fez. Então, é compreensível que ele tenha tido essa percepção ou essa impressão. Então, foi um erro grave que eu cometi, e eu não sou dessas pessoas que, quando erra, tenta passar para debaixo do pano, quer esquecer, quer abafar. Tem pessoas que são assim, vocês sabem, vocês devem ter visto na vida de vocês, ou em outras circunstâncias. Eu não. Eu sou uma pessoa que, além de querer me retratar com as pessoas que eu errei, nominalmente, e pedir desculpas a elas, eu também quero entender por que eu errei. Não que a compreensão da razão justifique o erro, não justifica. Mas ajuda a compreender
e até explicar para as pessoas por que eu, que normalmente sou predominantemente calmo, mas tenho até um sangue quente aqui, que é de família, não é? Por que eu cometi esse erro, não é? Então eu vou tentar discorrer sobre isso aqui. Primeiro, eu tenho uma coisa do ponto de vista sociológico para entender, pode parecer estranho estar falando sobre isso, mas faz sentido, que eu não acredito na ação racional inteiramente. Eu sou bourdieusiano. Para quem conhece a teoria da ação social em Bourdieu, Bourdieu entende que o homem tem, seres humanos, todos nós temos determinados dispositivos numa área não consciente que são ativados em determinadas circunstâncias. E que esses dispositivos, nós temos um certo grau de influência sobre eles, mas é uma influência dialética, ou seja, você tem uma certa racionalidade sim, você tem responsabilidade sobre o que você diz, mas ao mesmo tempo você carrega construções de instituições, de relações que você teve. Então, o que você é e como você age é uma combinação desses dois fatores, não é? É uma combinação de determinantes externos, disposições internas da sua consciência, mas nós também não somos agentes nem independentes deles, mas também temos um certo grau de autonomia. Então, a partir dessa combinação é que nós agimos. Eu posso até futuramente fazer um vídeo sobre a teoria da ação em Pierre Bourdieu. Enfim, mas o Rogério, que falou... Rogério? É isso mesmo, né? Rogério Matuque, que falou a coisa da pseudo-esquerda, essa primeira questão. A pseudo-esquerda, por que isso me incomodou tanto? Por que foi lá no fundo? Eu me lembrei da minha época de faculdade. Quando eu cursei História, tinham vários colegas meus que eram marxistas. E eles viam a minha defesa da democracia como uma defesa da democracia burguesa, né? E mesmo quando eu fiz a transição do socialismo democrático para defender a expansão da democracia, que é uma posição mais de esquerda, mais conectada com o anarquismo, né, com o anarquismo de esquerda, que é uma posição de extrema esquerda, parte digamos assim, da origem onde eu bebo. Eu admiro muito elementos dos anarquistas e o que eles defenderam na Guerra Civil Espanhola. Isso ainda era visto como pseudo-esquerda, porque a esquerda de verdade, para os meus colegas, não todos, mas muitos dos meus colegas da época de faculdade, era quem defende revolução armada, tomada violenta do poder. Eles diziam que defendiam isso. Claro que nenhum deles nunca pegou em armas, que eu tenha conhecimento, para organizar nenhuma tomada, mas eles apoiam politicamente a ideia da revolução armada. E eu sempre fui hostil a essa ideia, entendendo que se houverem mecanismos de mediação democrática, o que você deve fazer é expandir a democracia, é lutar dentro do espaço da democracia para expandi-la, para ela ser maior, e foi a concepção que eu desenvolvi ao longo do meu curso de História. Mas por ter essa concepção dentro daquele ambiente, que era um ambiente de uma esquerda mais revolucionária, eu era visto por muitos dos meus colegas, e principalmente dos mais próximos, porque eu me aproximava mais do pessoal que lia Marx, que lia esses autores de esquerda, porque era muito do assunto que me interessava. Eles me viam como uma pessoa de pseudo-esquerda, ou não tão de esquerda quanto eles. O fato de ser socialmente branco também influenciava uma percepção psicológica nesse sentido e tal. Então acabava que esse termo, eu fiquei pensando sobre isso, esse termo deve ter ativado aquele incômodo que eu tinha naquela situação daquela época. Eu nunca abandonei o jeito de pensar, eu mantive e fui ampliando e tornando ele mais complexo ao longo do tempo, mas me incomodava. Dizer que me incomodava seria mentir para vocês. Me incomodava o fato deles acharem que eu não era de esquerda de verdade, porque eu não apoiava a ideia de uma revolução armada. Segunda questão, uma informação errada sobre alguém que eu admiro, e eu admiro Bernie Sanders, me remete a uma outra figura que eu admiro, que foi alvo de muitas falsificações, que é o George Orwell. O Orwell é um personagem histórico, uma pessoa que eu admiro, né? E ele foi muito alvo de falsificação. Inclusive a CIA fez uma versão do Revolução dos Bichos falsificada e tal. E isso ativa a minha revolta contra informações erradas intencionalmente disseminadas. No entanto, para mim, quando a cabeça esfriou, ficou claro que o Rogério simplesmente não sabia, provavelmente, né, eu tenho praticamente certeza disso, ele provavelmente não sabia da entrevista mais recente do Bernie Sanders, então ele não mentiu.
E eu fiz uma grosseria ao dizer que ele mentiu. Mas eu fiz isso porque quando ele disse uma informação que eu sabia que não procedia inteiramente, principalmente à luz de informações mais novas, isso ativou esse lado meu de revolta e de defesa da justiça. E aí vai um parêntese. Eu defendo, assim, um dos motivos centrais porque eu fiz o canal é a defesa da justiça em vários níveis. Justiça econômica, uma democracia verdadeiramente justa, que represente os anseios da maioria, um ambiente de trabalho verdadeiramente justo, sem tanta hierarquia e tanto controle e autoritarismo. Então, a justiça enquanto um valor é um elemento que meio que me motiva muito para falar e para me expressar. E a ironia de ser tão motivado por esse elemento de justiça é que quando há uma percepção de uma injustiça em relação à informação errada, eu às vezes reajo de forma desproporcional. E aí eu próprio realizei uma injustiça, porque eu pressupus em relação à fala dele que ele sabia de uma informação que ele provavelmente não sabia. Então, repare só, motivado pela justiça, pela ideia de querer ser justo com Bernie, com Orwell, com Jeremy Corbyn, com Mujica, enfim, motivado por essa coisa de justiça, querer ser justo com as pessoas e querer ser justo com determinados valores, eu acabei cometendo uma injustiça porque eu, enfim, exagerei na dose, né? E falei coisas que vão além do escopo do que eu realmente poderia dizer. E aí, mas a disposição já estava acionada, eu já estava de cabeça quente, e o exagero existiu, motivado em parte por causa disso, pelo elemento da informação, eu saber que a informação não procedia inteiramente, né? E aí isso ativa em mim uma coisa forte, né? E a terceira coisa, essa eu acho menor, mas enfim, vale a pena comentar, que lideranças como Bernie Sanders, Mujica, Jeremy Corbyn, eu tenho visto muitas pessoas aqui no Brasil atacando Sanders, e um ataque que me parece em função dele ser americano, como se qualquer coisa que vem dos Estados Unidos não pudesse ser aproveitável do ponto de vista de política progressista. E isso é uma coisa que me incomoda. É uma coisa que me incomoda porque faz a gente abrir mão de lideranças políticas. Depois eu vou começar aqui a falar de Jeremy Corbyn, aí vai ter gente que vai lembrar do imperialismo inglês, e por isso Jeremy Corbyn não é aproveitável em absolutamente nada, ou quase nada. E isso acaba ativando também uma coisa em mim, que é a ideia de nós temos nacionalismo, mas nós temos que também ter uma visão completa em relação ao exterior. Se há algo em uma liderança fora do Brasil que tem coisas interessantes para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente... eu acho que a gente deve fazer isso. E quando eu sinto essa resistência vindo de questões nacionais, isso ativa em mim uma revolta que resulta, em parte, na forma como eu me expressei, né? Então, esses três elementos, eles ajudam, como eu disse, não a justificar o que eu fiz, porque eu errei. Enfim, já pedi desculpas e tal. Mas ajudam a compreender, eu mesmo compreender, por que é que isso aconteceu. E eu faço esse esforço sempre. Eu estou sempre tentando entender sociedades, culturas, os outros e a mim mesmo. Aliás, a filosofia grega vem com uma frase: conhece-te a ti mesmo, não é? Que está no oráculo de Delfos, que é fundamental para você compreender o mundo, né? Então, e para você compreender as questões, as relações, você tem que começar compreendendo você mesmo. Então, é importante por esse aspecto, não apenas do ponto de vista, digamos assim, ou seja, não é simplesmente pedir desculpas para me retratar. Isso é importante, sim, porque houve o erro, mas é importante também para daqui para frente, né? E eu não posso garantir que não vou cometer um outro erro desse, porque como tem uma reação emocional de descarga de dispositivos, é possível alguém falar alguma coisa que ative um dispositivo que me leve a ser duro, a ser exagerar e tal. E isso é possível. Agora, eu tendo consciência disso, as chances disso acontecer no futuro vão diminuindo, porque é uma coisa que você pode treinar, que você pode se preparar, não é? Sobre a questão da Venezuela, vamos agora falar dela propriamente dita. É uma questão muito complexa, sem sombra de dúvida muito complexa. Primeiro que está claro para mim que Trump e as grandes corporações empresariais estão interessadas no petróleo. Eu coloquei um vídeo aqui que tem a fala do John Bolton,
é o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e ele não deixa dúvida nenhuma. Ele diz claramente que o governo americano está conversando com grandes corporações empresariais e o interesse imperialista dos Estados Unidos é sim em produzir um petróleo para lucro de grandes empresas americanas. Enfim, isso aí é o interesse imperialista do Trump, não há dúvida nenhuma. A China e a Rússia, aliadas de Maduro, também estão lá por questões geopolíticas, também ligadas ao petróleo, enfim. Ninguém aí é inocente nessa história. O governo Maduro tem atitudes autoritárias. Ele manteve o aumento do número de ministros do Supremo, entre outras coisas, e tem sim apoio de uma parte da população muito importante. A oposição também cometeu diversos erros, e tem uma ala da oposição. É importante pensar que a oposição não é unitária, que o chavismo não é unitário, que existem várias alas. E existe uma ala da oposição que é golpista, tem outra ala da oposição que é legalista. Tiveram parte da oposição que tem participado das eleições. Outras partes da oposição, elas se dividem, mesmo entre quem não participou das eleições, nem todos são golpistas. Então, é uma coisa muito complexa a Venezuela. Eu tenho estudado isso nas últimas semanas e eu até revejo algumas coisas que eu disse sobre a Venezuela, que as últimas eleições, as eleições no ano passado, eu acho que tem informação suficiente, pelo menos para você ter dúvidas. Pelo menos para você ter... É uma controvérsia, você não dá para ter certeza. Agora, existem eleições anteriores que claramente, em parte da oposição, havia o interesse de que não fossem enviados observadores internacionais. Havia o interesse de deslegitimar as eleições. O que significa que é um cenário muito complexo e que tem muitas forças autoritárias no governo e fora dele em disputa. E forças democráticas dentro do governo e fora dele. Então, você não pode fazer uma narrativa de bem e mal em relação à Venezuela, não é? Agora, em relação à solução e o papel do Brasil. Para mim, o papel do Brasil, assim como o papel dos países europeus e o papel dos países que querem ajudar a Venezuela nesse momento, primeiro que tem que ser a ajuda humanitária, para ser ajuda humanitária de verdade, tem que ser pela ONU, não pode ser uma ajuda humanitária feita unilateralmente, porque esse tipo de ajuda humanitária visa, de um país que é contra o governo de lá, visa desestabilizar esse país politicamente, visa realizar ou uma guerra civil ou um golpe. Então é uma coisa que se diz que é ajuda humanitária, mas na verdade tem uma função muito problemática. Mas eu sou a favor da ajuda humanitária pela ONU e uma ajuda humanitária negociada com o governo venezuelano e com um processo de negociação para a construção de uma democracia plural. E sim, essa negociação envolveria dizer para Maduro, olha Maduro, se você quer essa ajuda, se você quer a colaboração da comunidade internacional, você tem que colocar as pessoas e a oposição e todo mundo para sentar à mesa para se construir um caminho negociado e para evitar o sofrimento do povo. E nós não vamos defender a penetração de empresas, de grandes corporações empresariais tomar o petróleo da Venezuela. Ou seja, se você deixar claro que o interesse é verdadeiramente humanitário e não como o interesse americano, que é um interesse comercial, e aí se ele se negar, aí sim você tem motivos para sanções, mas enfim, isso aí ficaria claro. Mas se você faz do jeito que os Estados Unidos estão fazendo, enfim, é compreensível que o governo de Maduro seja hostil, porque claramente eles desejam desestabilizar a Venezuela. Enfim, por isso eu sou crítico do alinhamento do Brasil aos Estados Unidos e defendo, como defendia desde a época da minha faculdade, uma solução negociada de uma democracia plural. Aí a gente volta para até o período meu de faculdade e o meu jeito de ser, né? Minha perspectiva, né? E além disso, a ideia de autodeterminação dos povos e que o destino da Venezuela deve pertencer aos venezuelanos. Não deve pertencer ao Brasil, à Colômbia, à China, à Rússia, nem aos Estados Unidos. Né? O destino da Venezuela, seu governo, como ele existe, deve pertencer aos venezuelanos e, respeitando a autodeterminação dos povos, os outros países deveriam ajudar, contribuir nesse sentido e nessa direção. E por isso, para esse fim, eu vou colocar agora no vídeo um vídeo do Mujica, vou colocar completo, é do DW Brasil, foi de onde eu achei, não é? Eu gostei muito quando assisti, e espero que o pessoal do DW não tenha problema de eu reproduzir ele aqui também. E assistam o vídeo porque o Mujica tem considerações que eu considerei muito boas. Então é isso, gente. Amigos, se acierta
aquella afirmación de que la guerra es en el fondo la política por otros medios. Y si así es, ¿no habrá que acudir a la política para evitar la guerra? Esta es una pregunta del tiempo que vivimos. Porque nos parece que discutir de legitimidades con respecto a la situación de Venezuela a esta altura no tiene ningún sentido. Ilegítimo es absolutamente todo. No es un problema de legalidad, es un problema de realidad dramática entre la disyuntiva paz o guerra. Y por lo tanto, se impone la política que significa voluntad de negociar. Negociar no es equivalente necesariamente a dialogar. Negociar es evitar acorralar y decir, te doy para que me des. Es intercambiar y negociar ¿qué? Lo único posible y necesario. Más democracia plural, conflictiva, pero que reconozca la existencia de todos. No existe una oposición, existen varias oposiciones. Hay chavismo opositor, están los partidos tradicionales. En el propio bloque de gobierno existen más que matices en ese gobierno cívico-militar. Por lo tanto, pluralidad. ¿Y qué significa negociar? Negociar un proceso electoral libre, con participación y representación de todos, que signifique elegir un ejecutivo y un parlamento. Pero no existe nadie confiable en la realidad hoy interna de Venezuela y como tanto, Naciones Unidas debería estar presente y comprometerse a garantizar y dar garantías de un proceso electoral absolutamente abierto y con la participación de todos. Porque en definitiva solo el pluralismo garantiza salir de este estúpido enfrentamiento que lo único que genera es fanatismo. Claro que semejantes pasos significa la audacia de Naciones Unidas y particularmente la responsabilidad de Europa, a quien acudimos desesperadamente para que no deje que nuestra Latinoamérica se vea envuelta en un conflicto cuya base es desgraciadamente geopolítica, porque hay fuerte parte de intereses en Estados Unidos que no pueden permitir que China siga avanzando y quede en definitiva como manejadora y propietaria de las reservas petroleras de Venezuela. Este fenómeno está en el fondo y no se puede separar del conflicto, de disputa que existe entre China y Estados Unidos. Pero hay otro Estados Unidos, el que no quiere cargar con la responsabilidad intervencionista, porque hay toda una historia en el sur que hemos padecido y son conscientes del peligro que significa un nuevo paso intervencionista, porque el sur también existe y el sur es también América. Por todo esto, este pequeño espacio no es otra cosa que un grito desesperado
a nombre de muchos latinoamericanos, que no se crucen de brazos ante la posibilidad de un conflicto, porque existen posibilidades de negociar si Europa quiere y se impone y ayuda, porque naturalmente estas contradicciones existen. Y sería penosa, muy penoso, que la frontera colombiana fuera utilizada como pretexto, que ya Colombia ha tenido demasiado desgracia en su historia, con años y décadas de guerra, para caer inmerso en un conflicto que algunos tontos pueden considerar pasajero, pero se olvidan de lo que es la historia de los montes, la selva, las montañas de América y el dolor de América. Por favor, Europa, que ayude a encontrar una salida negociada, porque existen condiciones, pero ello significa no presos políticos, participación de todos, libertad absoluta y garantías que solo puede dar Naciones Unidas, porque ninguna fuerza dentro de Venezuela tiene confianza en el día de hoy. Hay una crisis de confianza y solamente con más democracia se puede ir superando esa circunstancia. Por favor, Europa, no te quedes sorda. Nuestra civilización tiene mucho de Mediterrâneo. Sempre bom ouvir o Mujica, não é? Uma pessoa serena, sensata, que faz a gente aprender e refletir sobre as questões. Enfim, eu tenho lido muito sobre a questão da Venezuela, matérias e enfim, mas às vezes ouvir uma pessoa como Mujica ajuda a gente também a refletir, a pensar e a defender, como eu já defendia desde o início, uma solução negociada, mas com a compreensão mais completa da situação da Venezuela. Enfim, gente, ressalto minhas desculpas ao Rogério Matucci, a Sandra, que era uma das pessoas que viu o que aconteceu e não gostou, não é? E também a Sandra Azeredo. E também peço desculpas ao pessoal da TV 247, caso alguns deles assistam aqui, por eu ter me excedido. Espero que tenham no coração de vocês a compreensão de que eu sou um ser humano de sangue quente e às vezes algumas coisas ativam esse lado da gente. A gente erra. E quando a gente erra, a gente deve pedir desculpas e pedir para as pessoas tentarem compreender, não é? Enfim, gente, era isso aí no vídeo de hoje. Desculpe se ficou muito longo, mas tinha muita coisa para falar. E eu tô querendo fazer um outro vídeo hoje sobre a questão do homem cordial, que foi uma sugestão de um inscrito, André Pio, se eu não me engano. E vou ver se faço para de noite. Acho que vai ficar legal também. Enfim. Se vocês gostam do que eu faço, se inscrevam no canal, dêem um like, compartilhem, que é muito importante para mim. Um abração, bom fim de carnaval. E eu tenho também outras coisas para falar sobre o carnaval, os protestos a Bolsonaro. Assunto aqui não falta para a gente fazer muitos vídeos aqui. Um abraço, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.